Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? Nunca deixe que alguém diga que você não pode fazer algo. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se você quer alguma coisa, vá e lute por ela. Esse pensamento é do Chris Gardner, né, personagem do filme A Procura da Felicidade. Gostaram? Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria também de agradecer vocês que têm acompanhado os meus vídeos, né? Já passamos aí de 51 mil visualizações, então meu muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Então, na aula de hoje, nós iremos fazer a correção do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Lembrando que essas são sugestões de respostas. Vocês depois podem aprimorá-las para chegar em uma resposta ideal, ok? Então, na semana 1 foi discutido sobre o tema ser e dever, né, mais especificamente sobre os pensamentos aí de Rousseau e de Thomas Hobbes. Então, na questão número 1, uma questão de múltipla escolha, foi perguntado o seguinte, né, para que o homem viva conforme a sua natureza boa, livre e feliz, Rousseau defende, então, a letra B, que é a alternativa correta, né, uma educação em contato com a natureza, para que na infância o homem não seja contaminado pelos vícios da sociedade. A questão número 2 pede para apresentar a diferença entre Rousseau e Hobbes na descrição do que é o Estado. Então, enquanto Hobbes, né, defendia que o Estado, né, ele na sua forma natural, ele é uma guerra, né, e o Estado social, que seria a fonte de segurança individual, Rousseau já defendia o contrário, né, o Estado natural como fonte de liberdade e igualdade, né, sendo o Estado bom, enquanto a sociedade política que era fonte legítima de guerra, né? Posto que essa sociedade que instaurava a desigualdade entre os homens. Na questão 3, pediu para definir a origem da desigualdade e a origem da propriedade de acordo com o texto. Então, nós temos aqui, né, o fragmento que nós percebemos isso no texto, é o que está escrito o seguinte: a propriedade é a fonte das desigualdades, né, da escravidão, da ganância e da violência, e também é a fonte da civilização. E na número 4, né, pediu aí, né, a definição de Estado para Rousseau é aplicada em nossa sociedade? Então, essa questão vai depender do seu ponto de vista, né, desde que tenha um argumento. Então, na minha visão, é em partes, né? Nós podemos dizer que sim, quando uma lei ela é criada, né, aí pela mobilização do povo, apesar de que nós somos muito passivos, né? Então, por isso é necessário, né, que nós acompanhemos mais, né, as leis, os nossos direitos, os nossos deveres, né, para que haja aí uma politização, né, haja uma verdadeira política, né, e não a politicagem, né, como nós vemos os nossos governantes. Alguma dúvida nessa primeira semana? Se tiver, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Na semana 2, né, continuamos aí falando sobre o mesmo tema, né, agora mais especificamente sobre Hobbes e o Frederic Bastiat. E nós temos aí a questão 1, né, uma questão extraída do Enem de 2018. Né, eu acredito que a maioria de vocês, né, tenham feito inscrição, irão participar, né, porque o Enem é o exame, né, muito importante aí para vocês. A número 1, então, a alternativa correta é a letra B, né, no qual foi perguntado assim, né, tivemos dois trechos e falando que eles apresentam divergências conceituais, né, e entre os autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre o homem se dá em razão de uma condição original. Então, resposta correta, né, letra D. A questão número 2, também extraída do Enem, pergunta se tem um pequeno trecho, né? Depois pergunta assim, ó, o texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como estado de natureza. Alternativa C. A número 3 perguntou, né? Para Hobbes, a guerra decorre de quê? Então, de acordo com ele, né,
todos nós, né, somos absolutamente iguais, né? Não há nada que diferencie o homem, né? E, portanto, então, um jamais poderá ter poderes sobre o outro, né? Isso, de fato, na teoria é lindo, né? Mas, na verdade, não é isso, né? Porque existe, então, por existir essa igualdade, né, que advém aí a desconfiança, né, a desigualdade, como já foi falado também, dela a guerra. A número 4 é o que o medo da morte faz com os indivíduos, né? Então, a morte provoca aí, né, esse desejo e esse desejo de posse, né, faz com que nós agimos, né, de forma mais racional, né, e instituem através do pacto um poder político, né, que submeterá a todos, mas garantirá o seu direito de posse e sua segurança física. A número 5. Explique a frase do texto. O homem não é um animal naturalmente social. Então, de acordo com Hobbes, né, o homem ele só será social quando ele viver em sociedade, né? Somente aí a vivência, né, que irá levar o homem, né, a aprender a ser um ser social. A número 6 pediu para vocês redigirem um texto, né, apresentando aí as principais divergências aí das visões de Hobbes e Bastiat. Eu coloquei aqui para vocês algumas das diferenças para ajudar, então, a vocês elaborarem o texto. Então, por exemplo, quanto ao papel do Estado para cada um, né? Então, para Hobbes, o Estado é soberano, para Bastiat, o Estado é garantidor, né? Deve ser um garantidor dos direitos individuais. E a letra B aí, né? Os direitos dos indivíduos perante o Estado, né? Então, Hobbes defende que os indivíduos deverão se submeter ao Estado, enquanto Bastiat acredita que o Estado deve garantir aí os direitos dos indivíduos. E mais um ponto é sobre o papel das leis, né, no Leviatã e o papel das leis no Estado proposto por Bastiat. Então, para Hobbes, né, escritor aí do Leviatã, né, de sua obra, as leis são a maneira de impedir a guerra civil, né, e garantir a submissão, né, de todos, né, que seria aí o bem ideal. Já Bastiat via as leis como forma de impedir, né, que o Estado autoritário se colocasse acima do direito do povo, certo? Então aqui eu trouxe as principais diferenças e vocês deverão elaborar então um texto, né, discorrendo aí sobre elas, ok? Então assim nós finalizamos a semana 2 e agora então nós iremos propor a correção para a semana 3, né, que tratou então sobre a ética e de Aristóteles, né, conteúdo que inclusive nós já discutimos anteriormente em aulas presenciais. Então, na número 1, né, uma questão de múltipla escolha pergunta, né, qual a principal razão invocada por Aristóteles para rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza? Então, alternativa correta, letra A, né, a vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo. A número 2, né, de acordo com o texto, como se adquire a virtude? Né, então, Aristóteles defende, né, que a virtude é o meio, né, o equilíbrio entre o excesso e a falta, né, a ética aí do meio termo. E ela é adquirida, né, com conhecimento, hábito, atividade, autodisciplina, né, e a vida virtuosa, então, requer de maneira racional, né, que nós fazemos escolhas assertivas, né, que vão levar à felicidade. Então, como o homem é um ser racional, né, a virtude e até mesmo a felicidade depende, então, do nosso exercício, né, dessa busca constante de escolhas assertivas por meio da razão. A questão número 3 pediu para vocês escreverem um texto relacionando o papel do homem na prevenção da Covid-19, né, sendo ele um ser social e político. Então, essa é uma resposta pessoal, né, no qual vocês devem elaborar aí esse texto sobre o dever, né, e o papel do homem na prevenção, né, da Covid. Agora, então, nós vamos para a última semana, né, semana 4 aí do PET, no qual nós discutimos sobre Kant. Nessa semana aí, nós tivemos as duas primeiras questões de múltipla escolha. Então, a número 1, mais uma questão extraída do Enem, né? Inclusive, sugiro que vocês sempre busquem mesmo, né, resolver alguns simulados,
né, os Enems anteriores, né, para que vocês tenham uma preparação melhor. Né? Então, vamos lá. Questão número 1. Né, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, então, letra C, opõe-se ao princípio de toda a ação do homem possa valer como norma universal. E a número 2, né, pessoal, é a alternativa aí, letra E, no qual, de acordo com a filosofia kantiana, a gente pode afirmar que o centro do processo de conhecimento é o sujeito e não o objeto. A questão número 3 pediu para escrever outro exemplo para o dever da moral e a inclinação de acordo com a visão de Kant. Então, eu coloquei, por exemplo, a caridade, né, que é uma ação universal, no qual as pessoas elas agem por se sentir no dever, né, e não esperando aí nenhuma recompensa. Né? Apesar de que hoje em dia também tem muitas pessoas que utilizam aí dessas caridades, né, para se promover, né, em redes sociais, etc. Né? Mas a gente, né, deve promover o bem aí, né, independente de qualquer situação. Então, a número 4, né, por que a ética kantiana é chamada de ética do dever? Né, porque nós devemos fazer a coisa certa, né, e agir aí de acordo com as regras morais, né, que são os imperativos categóricos. Né? Por isso, é o certo a fazer. É dever do ser humano agir moralmente, faz parte de sua natureza. Né? Então, nós, enquanto seres sociais, né, automaticamente a gente tem que buscar agir corretamente, fazer o que é certo. Né? Isso aí é intrínseco, né, à vida em sociedade. Ok? Então, essas são as sugestões de respostas aí para o PET volume 3. Nessa semana nós já iniciaremos aí o volume 4, ok? Se alguém ainda precisar, né, aí dessas respostas, quiser o arquivo, pode deixar aqui para mim seu e-mail nos comentários, né, que eu te envio aí com o maior prazer, tá certo? Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Até o nosso próximo. Um grande abraço. Até mais. Fiquem com Deus.